Fala, maninho, beleza? Então, nessa aula a gente vai aprender sobre componentes do grupo de controle, os control components, né? A gente tem vários componentes dentro desse grupo e vai ser muito massa essa aula, principalmente para você que quer aprender design de interação, que é justamente esse módulo que a gente está estudando, porque interação ela se dá através de componentes de controle, onde o usuário pode fazer ações e enxergar as ações também em tempo real. Então, bora para cima, vamos ver como é que tá organizado esse cara. Então a gente tem os grupos aqui, o grupo de componentes de controle, tá? E o primeiro e o mais usual, o mais comum que a gente pode ver são os botões. Os botões nada mais são do que elementos de ação, tá? Então aqui a gente tem um app do Instagram, por exemplo, ele tem vários botões aqui, um botão de share, um botão de undo para voltar, um botão de done para finalizar, um botão de mais aqui, né? Então, um exemplo de botão. Aplicativo do eBay, tá? Botões aqui para comprar agora, adicionar a cesta para deixar ali eita, nos favoritos, né? E a gente tem botões aqui embaixo também no menu. A gente tem botões aqui em cima no header, no tab bar, né? Então, show de bola. E aqui no aplicativo do TED a gente tem outros tipos de botões, por exemplo, botões aqui de ação, né? Para pausar, para acelerar 15 minutos, voltar 15 minutos, um botão aqui de opções. Então a gente tem vários tipos de botões e botões você vai usar em toda a interface, porque não tem fluxo se não tiver botão, se não tiver ação. E botão é um componente de ação, tá? Vamos lá. Agora a gente tem os checkbox e os radius, tá? São componentes de seleção múltipla ou única. Então, os radius, assim como está aqui no YouTube, eles geralmente vão ser é, redondos, tá? Circulares. O radio, ele é de seleção única, input do tipo radius, tá? Então, aqui a gente tem uma tela para reportar, né, do YouTube. Então, tem aqui os radio buttons para você dizer por que você está reportando aquele vídeo, tá? A gente tem aqui no aplicativo do teste, que é um aplicativo para receitas, um checkbox, onde a gente pode selecionar várias coisas aqui, ó, vou selecionar vários ingredientes, né? Então, seleção múltipla, checkbox. Geralmente o checkbox ele é quadradinho, tá? E tem um símbolo de check ali, quando ele está selecionado. Quando está desselecionado, ele fica assim, branco, tá? E aqui, um exemplo também de componente de seleção, só que ele está totalmente reformulado aqui, né? Então, olha só, a gente tem uma lista, e eu clicar nessa lista, ele vai dando um estado ali para cada item selecionado. É como se fosse um checkbox. Eu não sei se aqui dá para marcar mais de um, acho que não. Aqui não dá para marcar mais de um, aqui é um radio. Só que é uma outra forma de radio, uma outra forma de apresentar essa funcionalidade. Então, o componente, por mais que eles tenham um padrão, uma familiaridade, pode ser que às vezes eles apresentem de outras formas. É importante a gente conhecer como eles funcionam para poder detectar através de como funcionam e não como se apresenta, tá? Uma dica interessante aí. Depois a gente tem os FABs, né? Que são os Float Action Buttons, os botões de ação flutuante, né? Então, por exemplo, aqui no TikTok, a gente tem aqui, ó, um botão de ação flutuante para gravar. Então, conforme rola a lista, o botão ele fica fixo, ele é flutuante, ele fica por cima, né, das coisas. Outro aqui no aplicativo Public, um botão para comprar a ação, que fica flutuante. Então, você pode rolar aqui, e ele fica flutuante aqui no canto inferior direito, tá? Outro aqui no Gmail, bem conhecido para compor um e-mail, para escrever um e-mail, né? Então, pode rolar a lista do inbox ali normalmente, que o botão vai ficar ali. Então, Float Action Button é quando você quer fornecer para o usuário ações rápidas. Geralmente é uma ação principal que você quer que o usuário faça, como aqui para o TikTok é uma rede social de vídeos, a gente quer que o usuário grave vídeo. É a ação principal do sistema inteiro. Então, nada mais justo de botar um Float Action Button central ali para o usuário ter a qualquer momento conseguir gravar um vídeo, tá? Aqui o Public é um aplicativo de compra de ações. Então a gente quer que o usuário compre ações. Então nada mais justo do que colocar um botão, um Float Action Button de alta prioridade para o usuário comprar uma ação. Gmail, o que a gente quer que o usuário faça? Que o usuário escreva e-mails. Então nada mais justo de colocar um botão com uma ação principal de escrever e-mails, tá? Use com moderação o Float Action Button, mas não deixe de usar, tá? Muito importante. Depois a gente tem os page controls, os controles de paginação, né? É um outro componente de controle. Então aqui no Instagram, quando a gente tem aqueles carrosséis, a gente tem aqui, ó, esses indicadores, né? Os dots, as bolinhas, os pontos que indicam pra gente em quantas imagens tem e em qual delas a gente tá, tá? Então é bem interessante. E aqui também, ó,
Olha só, aqui aparece esse page control 1 de 4, significa que a gente está na página 1 de 4 páginas. O Duolingo tem isso também na página ali inicial deles, no tour deles. Então você pode, tem um controle aqui, indicador, você pode rolar para o lado, e passando para o lado, né? Como se fosse um carrossel mesmo, e você vai tendo em tempo real ali a noção de qual página você está e quantos faltam para você completar, tá? O Dollar Shave Club também tem isso, um controle de indicação aqui, ó, como se fosse tabs também. Olha que interessante. Page controls, tá? Então, quando você tem dados aí em slide, em carrossel, use page controls, é muito importante. Deixar o usuário sempre a par do que está acontecendo. Feedback na tela, tá? Sempre façam isso. Não esqueçam disso. Depois a gente tem os pickers. Os pickers nada mais são do que controles que a gente dá para o usuário selecionar uma ou mais opções. Diferentes dos checkbox do radio buttons, que já têm os formatos pré-definidos, os pickers eles são abstratos. A gente pode usar ele da forma que a gente bem entender, tá? É mais o conceito mesmo do que a forma em si. Aqui no aplicativo Public, a gente tem um pickers de interesses, né? Do que a gente quer ter no nosso feed. Então, olha só que legal. Um estado não selecionado, né? E o estado selecionado, onde muda a cor de fundo e muda a fonte, a cor da fonte ali do título, né? Que interessante. A gente tem no Instagram aqui um picker também. Quando a gente está escrevendo um texto no Instagram, a gente tem um picker na toolbar. Olha só, um picker na toolbar. A gente já viu esse componente toolbar lá em containers, ou melhor, lá em bars, né? Que para selecionar a cor, para o usuário selecionar a cor ali rapidamente em um clique, né? E aqui no aplicativo Warby Parker, a gente tem para selecionar a cor de um produto, né? Então, tipo, um picker de cor. E aqui a gente pode selecionar vários também, né? Black, Grey, Blue, Red, Brown, Gold, Green. Então, tem vários aqui, várias seleções que a gente pode fazer. E o usuário ele tem a possibilidade de fazer isso, tá? Então, pickers é uma outra maneira de dispor aí seleção múltipla ou única para o usuário, tá? Progress Indicators, elementos de indicadores de progresso. A gente já falou isso lá em UX, vai falar isso ainda aqui nas 8 regras de ouro, mas é muito importante que o usuário saiba o que está acontecendo. O usuário ele é controlador, então a gente tem que ter esses elementos de controle para que o usuário consiga controlar e consiga ter o feedback em tempo real na tela do que está acontecendo, tá? Aqui no YouTube, por exemplo, quando a gente grava um vídeo, a gente tem aqui, ó, a barra de progresso de o quanto a gente já gravou do limite disponível. Olha que interessante, né? Então, é um indicador de progresso, tá? Ele não é controlado pelo usuário, mas é um indicador de progresso que faz parte do grupo de controle, tá? Aqui no Instagram, a mesma coisa. Então, a gente tem aqui, quando vai postar uma imagem, fica ali a barrinha de progresso, né? Indicando qual é a questão ali de quanto que tá no progresso de 0 a 100 a postagem do vídeo, né, o upload. E a gente tem no teste um aplicativo de receitas aqui um outro tipo de Progress Indicator que ele é no formato circular, né? Então a gente tem vários tipos, não só o de barra, tem muitos tipos aí e cabe a você usar o que se encaixar melhor na sua interface, tá bom? A gente tem aqui os text fields, que são os campos de textos, componentes para entradas de texto, um dos mais utilizados também junto com os botões, tá? E aqui no Warby Parker, por exemplo, olha só, um componente de texto, a gente tem vários tipos, né? A gente tem componente de texto para telefone, para e-mail, para URL, para datas, para números, então, e dependendo do input de texto também, ele tem um teclado específico para cada tipo de input. Então, se você coloca lá na programação no React Native o input type number, vai subir um teclado do tipo número, não deixando o usuário colocar texto, né? Se for do tipo date ou datetime, vai subir um input do tipo, ou vai subir na real, vai subir aquele picker de data do iOS, né? Ou do Android também. Então, tem vários tipos de input. Aqui no aplicativo do Etsy, para fazer o registro, nome, sobrenome, e o input de texto você formata com o visual que você achar melhor, tá? E o Instagram, aqui um outro tipo, para completar o perfil, né? Um outro tipo de input de texto, tá, pessoal? Então, entrada de texto, entrada de informações, geralmente a gente faz com input text fields, tá? Não necessariamente de texto, mas de número e outras coisas, tá? Fields de texto, campos de texto, tá? A gente tem os sliders agora também, que são bem utilizados. Componentes de drag, a gente já falou o que é drag, é a ação de arrastar, né? Para seleção de valores. Então, aqui no Instagram, por exemplo,
a gente tem um componente de drag aqui, ó, para selecionar o tamanho da fonte que a gente está escrevendo, né? Então, é um drag, é um slider, tá? A gente tem aqui, eu acho que isso aqui é no eBay, se eu não me engano. Isso, os preços, olha só. E aqui é um slider com duas esferas, né? Com 2 pontos. Então a gente seleciona o máximo e o mínimo. Um slider ele pode ter mais de uma, né? Nesse caso, o máximo e o mínimo. E já vai atualizando em tempo real aqui embaixo os filtros pra gente. Interessante, né? E um não tão usual, mas de um aplicativo de câmera, por exemplo. Isso aqui, ó. Essa parte aqui, onde a gente seleciona eu acho que é a abertura da câmera. Eu acho que é. É um slider, porque a gente pode ter a ação de arrastar, né, para selecionar um valor. Então, o slider ele pode se apresentar de outras formas, mas o importante é a gente entender qual é a intenção, qual é a funcionalidade dele, tá? Esse slider aqui foi bem trabalhado e ele tem ali alguns pontos em cima dele, tá? Depois a gente tem os steppers, que são nada mais nada menos que componentes para alteração passo a passo do usuário, tá? Então, olha só, aqui no Etsy a gente tem um stepper de quantidade menos e mais, tá? E aqui o valor. Aqui no eBay também um stepper, só que diferente, né? Menos e mais o valor. E esse aqui eu acho que é do Dollar Shave Club. Não, esse é do Etsy e esse é do Dollar Shave Club. Eu não notei aqui, mas eu tenho quase certeza, tá? E ele tem aqui um stepper, ó, com o número aqui para selecionar o calçado, enfim. E você pode adicionar e tirar a quantidade aqui, tá? Então, para isso que serve o stepper. E por último, mas não menos importantes, os switches e os toggles, tá? Switch e toggle é quando você quer uma resposta do usuário muito rápida de sim ou não, habilitado ou não habilitado, tá? Então, aqui no YouTube, por exemplo, a gente tem as configurações, né? E aí, habilitado aqui o Dark Theme, aí tem os outros switches ou toggles aqui, né? De outras opções, e etc. Aqui no Quartz também, olha que legal. Esse é o padrão do iOS, né? De suítes. Esse é o do Android, né? Tem uma diferençazinha gráfica ali. Mas olha só, você consegue selecionar, já viu que está selecionado e que está desselecionado, né? Que interessante. Muito legal mesmo. E a gente tem o eBay aqui, né? Interessante. Marcou, desmarcou. Então, quando você quer uma resposta rápida do usuário, sim ou não, você usa aí o Suites ou o Toggle, que é uma ótima opção para fazer isso, beleza?